tudo bem? Professor André, professor de Biologia. E aí, moçada, como é que vocês estão? Curtindo aí o canal de Biologia? Tudo certo? Hoje a gente vai de genética, tá? Primeira aula de genética. A gente nunca esquece, certo? E hoje eu vou explicar para vocês um tópico bem interessante. Hoje a gente vai ver sistema BO e sistema RH. Aqui envolvem dois fatores genéticos bem importantes. O primeiro é polialelia e o segundo é codominância. Aí a gente vai falar um monte de coisa interessante sobre essa nossa aula de hoje sobre o sistema BO. Beleza? Fica ligado aí. Olha só, vamos começar analisando o que é a tal da polialelia. A polialelia é quando você tem vários alelos envolvendo um caso de genética. No caso, você tem 3 alelos envolvendo a manifestação de uma característica gênica que é o tipo sanguíneo. Então, aqui no nosso sistema BO, a gente vai ter na herança 3 alelos. 2 alelos dominantes, um tipo isão A, o outro chamado isão B, e o outro é chamado de isinho, que é o nosso alelo recessivo, o clássico recessivo, tá bom? Na herança do sistema BO, a gente vai ter então algumas possibilidades genéticas, são elas: se eu tiver a homozigosidade aqui, ó, do gene do tipo A, isão A, ou o isão A, isinho, que é o acompanhamento com recessivo, a gente vai ter lá na hemácia uma proteína que a gente vai chamar aqui pelo nome de aglutinogênio, ou simplesmente antígeno. Ele vai ser uma proteína de um tipo. Por conveniência, eu vou chamar esse tipo de A. Por isso que eu digo que o meu tipo sanguíneo é A, pela presença dessa proteína A. Se minha carga genética for uma carga genética em homozigosidade de genes do tipo B, isão B, ou isão B, isinho, eu vou ter uma outra proteína lá na constituição genética da hemácia. Só que essa proteína, para diferenciar da primeira, eu vou chamar de B. Por isso, se eu tenho a proteína B, eu vou ter o tipo sanguíneo chamado tipo B. Essas duas são as duas únicas proteínas que a gente pode ter na identificação da nossa hemácia, tá? Apenas a tipo A e apenas a tipo B, certo? Só que às vezes, você pode ter o caso de os 2 genes dominantes podem vir. Nesse caso, temos uma codominância, onde a manifestação genética ocorre dos 2 genes dominantes ao mesmo tempo. Nesse caso, as hemácias vão apresentar as 2 proteínas que a gente conhece, A e B, ao mesmo tempo. Então eu terei as 2 proteínas na hemácia. Por isso eu vou chamar essa hemácia, esse tipo sanguíneo, de tipo AB. Beleza? Mas eu tenho também no meu caráter genético a recessividade, que é o genezinho vindo em homozigose. Nesse caso, eu vou ter, veja só, 0 proteína na hemácia. O gene recessivo é um gene inativo, ele não manifesta nada. Se não terei nada, eu vou ter 0 proteína na hemácia. 0, ok? 0. Só que este tipo 0 popularizou-se como tipo O. Por isso a gente chama de tipo O, mas originalmente é tipo 0. 0 proteína na hemácia. Compreenderam? Então aí nós temos o caráter de herança de aglutinogênio nas hemácias. Só que toda proteína, ela gera uma resposta imunológica. Então a gente vai ter aqui, veja só, as pessoas que têm proteína do tipo A produzindo o que chamamos de aglutininas ou anticorpos que vão ficar dissolvidos no plasma. Só que veja só, que tipo de anticorpo eu vou produzir? É muito simples. Quem que a gente vai se proteger, gente? Contra quem a gente conhece ou contra quem a gente não conhece? Pensa aí, poxa. Professor, já sei. A gente se protege contra quem a gente não conhece. Bem, é exatamente isso. Só existem 2 proteínas existentes na hemácia, A ou B. Se eu tenho a proteína A,
eu conheço o tipo A. Qual é o tipo que eu não conheço? O B. Muito bem. Então eu tenho que me proteger contra quem eu não conheço. Nesse caso eu não conheço o B. Por isso que quem tem tipo sanguíneo A conhece o A, mas ele não conhece o B. Então ele se protege contra quem ele não conhece. Por isso ele vai produzir o anti-B. Tudo bem? Mesma coisa o cara que tem sangue tipo B. O cara que tem sangue B, ele conhece a proteína B, mas não conhece a proteína A. Então ele tem que se proteger contra quem ele não conhece. Por isso, ele vai ter a aglutinina, o anticorpo, do tipo anti-A. O cara que tem tipo sanguíneo AB, gente, ele conhece os dois tipos. Ele conhece o tipo A e o tipo B. Se ele conhece os dois, ele vai se proteger contra alguém? Não, ele não se protege contra ninguém. Então, ele não produz nenhum anticorpo. Nenhum. Ele conhece os dois, mas ele não protege contra ninguém. Entendeu? Mas, o tipo O, tipo 0, zero proteína. Ele não conhece o A. Logo, sacou, né? Ele também não conhece o B. Então, também tem que produzir o anti-B. O O não conhece nenhum. Então, ele produz o anti-A e o anti-B, porque ele não conhece nenhuma das duas proteínas que existem. Sacou? Então, a herança que a gente tem do sistema BO consiste nessa análise, levando em conta que o aglutinogênio ou o antígeno está na hemácia, a glutinina ou anticorpo está dissolvido no plasma. Baseado nisso, a gente tem aquele clássico quadro de doação. E um detalhe importante, não sei se você sabe, mas quando a gente fala em doação, apenas as hemácias são doadas. Apenas a parte sólida do sangue é doada. Ou seja, todo plasma onde eu tenho a presença do anticorpo, ele é descartado. Ele não é utilizado para ser doado para uma pessoa. Por quê? Imagina só, se eu vou doar um monte de anticorpo para alguém, e para isso é verdade, ia dar o maior problema, hein? Com certeza ia. Nesse caso, a minha doação, eu faço uma centrifugação e eu retiro o plasma do sangue. No que eu retiro o plasma, apenas irei doar células, dentre elas aqui principalmente hemácias, tá? Tendo aquele clássico quadro de doação. Todo mundo doa para todo mundo? O O doa para o O, A doa para o A, B doa para o B, AB doa para o AB. Aí a gente lembra daquela clássica, o O é o nosso doador universal, doa para todo mundo. Então ele doa para o A, doa para o AB e doa para o B. Por que ele é doador universal? Porque ele vai ter aqui, na hemácia dele, nenhuma proteína. Então todo mundo pode receber esse sangue que não vai ter nenhum aglutinogênio para reagir, entendeu? O AB, ele é receptor universal, ele recebe sangue de todo mundo sem problema. Por que ele é receptor universal? Porque o AB, sendo receptor universal, ele não tem nenhum anticorpo no organismo dele que poderia reagir com algum desses aglutinogênios. Então ele pode receber sangue sem problema também, tá bom? Desculpem. Quando a gente fala de fator RH, a análise genética que a gente tem é a mesma, só que com um pequeno detalhe. Eu tenho uma simples dominância completa. O fator RH nada mais é do que uma outra proteínazinha que descobriram lá na hemácia. Como ela foi descoberta a partir de análise e estudos com o macaco rhesus, daí o nome, RH de rhesus, tá bom? Mas nada mais é do que uma outra proteínazinha de membrana. Nesse caso, veja só, se eu tenho um gene dominante em homozigose, Rzão, Rzão, ou em heterozigose, Rzão, Rzinho, isso vai fazer com que eu tenha a presença de uma nova proteína na hemácia, tá? A presença da proteína vai fazer eu identificar esse tipo sanguíneo como positivo. Então eu chamo isso de RH positivo, porque ele possui a proteína na hemácia do fator RH. Quando você tem essa análise em homozigose recessiva,
Gene recessivo é um gene inativo, não funciona. Logo, eu não terei proteína na hemácia. Sem proteína na hemácia. Desculpa de novo. Então eu vou chamar esse cara aqui de RH negativo, porque ele não tem proteína na hemácia, ele é RH negativo. Você vai ter, nesse caso, gente, olha só, a mesma resposta imunológica. No plasma, para quem tem RH positivo, ele conhece a proteína. Vai se proteger se ele conhece? Não. A gente não se protege contra quem conhece. A gente se protege contra quem a gente não conhece. Nesse caso, o cara que é RH positivo não tem nenhum anticorpo contra essa proteína, porque ele conhece a proteína, sacou? Mas, veja só, o cara que tem RH negativo, ele não conhece a proteína. A gente tem que se proteger contra quem a gente não conhece? Sim, e a gente se protege como? Produzindo anticorpos. Nesse caso, o cara que é RH negativo, ele tem que produzir anticorpos e ele produz o anti-RH. Baseado nisso, eu também tenho uma doação específica quando eu falo de fator RH. O cara que é positivo, ele doa sangue para o cara que é positivo, sem problema. Assim como o cara que é negativo, também doa sangue para o cara que é negativo. Cada tipo doa para o seu próprio tipo, sem problema nenhum. Mas, veja só, o cara que é positivo, ele não tem anticorpo. Então ele pode receber sangue, olha só, do negativo e também do positivo igual a ele. Mas veja só, o cara que é negativo, ele não conhece a proteína. Se ele receber sangue RH positivo, as proteínas de defesa, os anticorpos, vão atacar essas hemácias que têm a proteína positiva. Nesse caso, não podemos ter esse tipo de doação. Apenas positivo para o positivo, negativo para o negativo. O negativo doa para o positivo, mas o positivo não doa para o negativo. Baseado nisso, o verdadeiro doador universal é o O negativo, porque o negativo doa tanto para o positivo quanto para o negativo. E o verdadeiro receptor universal é o RH positivo, que recebe tanto do negativo quanto do positivo. Beleza? Com base nisso daqui, a gente tem um tipo de doença bem comum nos vestibulares e que, cara, é muito fácil de analisar. Tem tudo a ver com essa questão do fator RH. O nome dessa doença chama-se doença hemolítica do recém-nascido ou simplesmente eritroblastose fetal. Como é que vai acontecer a eritroblastose fetal? É muito fácil, eu vou explicar para vocês. Olha só, tá vendo ali, a naregodenha. A naregodenha está buchuda, está ovada, está prenha, tá? Ela está grávida. A naregodenha é a mãe. Ela, veja só, é RH negativo, ok? Ela está grávida. Deu naregodenho pequenininho aqui, deitou naregodenho. O naregodenho é RH positivo. RH positivo ou naregodenho. E o pai desta criança esbelta e nariguda, veja só, é RH positivo. Ou seja, pai positivo, mãe negativo e filho positivo tem que acender a luz de alerta. O que pode acontecer? Bem, quando essa situação acontecer, a primeira vez a criança vai nascer e nada vai acontecer com a criança. Ela vai nascer normal. A primeira gravidez nessa situação ocorre tudo bem. A criança nasce normal, tá? Mas o que acontece no decorrer? No parto, o naregodenho aqui, que tem RH positivo, vai ter sangue dele em contato com o organismo materno. Opa!
O organismo materno é negativo, não conhece a proteína positiva da criança. Resultado, tem que se proteger, ou seja, a mãe, ela será sensibilizada nesse momento e ela vai produzir a partir desse momento apenas. A criança já nasceu, tá? O primeiro filho já nasceu, mas a partir desse momento o corpo da mãe vai estar sensibilizado e vai produzir o anti-RH. Resultado, a partir dessa primeira gravidez, se ela tiver outras com essa mesma situação, onde ela sendo negativa, o pai sendo positivo e a criança positiva, aí a gente vai ter problema. Porque veja só, eu vou ter passagem de anticorpos e eles, anti-RH, vão atacar as hemácias positivas do feto em desenvolvimento. Isso daí pode gerar inúmeras complicações e causa, principalmente dentre todas, a morte da criança, a morte intrauterina, o que vai ocasionar no final das contas um aborto, o que é péssimo, né? Mas professor, isso só vai acontecer na segunda gravidez? Não. Infelizmente, todas as situações, a partir dessa sensibilização, a mãe sendo negativa, o pai sendo positivo e o filho nascendo com RH positivo, todas as vezes que isso acontecer, eu terei a doença hemolítica do recém-nascido. Pô, professor, então quer dizer que uma vez sensibilizado, já era, o corpo da mãe vai sempre ter um anti-RH? Infelizmente sim. Ah, professor, então deixa eu ver aqui, se essa mãe mudar de marido, e outra coisa, se ela mudar de marido e o marido dela for negativo, igual a mãe, tá? Ou se o marido dela pode ser até positivo, mas ele vai ser heterozigótico, e por acaso o filho nascer negativo, vai ter problema? Não, gente. Se o filho nascer negativo, não vai ter nenhum problema, tá bom? Porque o problema é quando a mãe, ela tem o anticorpo e o filho apresenta a proteína no sangue. Aí eu vou ter problema. Então, existem maneiras de evitar? Sim. Durante o pré-natal, o médico ele identifica se existe essa possibilidade. E o que ele faz? Ele injeta no organismo da mãe, antes do momento do parto, anticorpos prontos, ou seja, um soro. E os anticorpos prontos vão reagir com as hemácias da criança, evitando que dessa maneira a mãe seja sensibilizada e ela produza o anti-RH, gerando memória imunológica. Então, para tudo tem solução, tá certo? Conseguiram compreender? Beleza. Aqui a gente vai finalizar então falando de tipagem sanguínea, que é algo muito simples de você analisar. Você já fez tipagem sanguínea? É assim, ó. Vou furar lá o seu dedinho. Vou pingar 3 gotinhas de sangue. Na primeira gotinha de sangue, eu vou pingar um reagente anti-A. Opa, o anti-A, saquei. No segundo, eu vou pingar o segundo reagente, o anti-B. No terceiro, o anti-RH, que vai identificar se o RH é positivo ou não. Enfim, gente, o próprio nome diz, anti-A. Anti-A não gosta de quem? Do A. Isso. O anti-B não gosta de quem? Do B. E o anti-RH positivo não gosta de quem? Do RH positivo. Beleza, gente? Então presta atenção. Se por acaso o anti-A encontrar com o sangue A, vai acontecer o quê? Anti-A e A, ele vai atacar. No que ele atacar, vai aglutinar e virar uma bolota de sangue coagulado. Exatamente. Então, olha só. Se coagula, é porque tem. Ou seja, anti-A coagulou, é porque aqui tem sangue do tipo A. Joguei anti-B, não coagulou. Não tem aglutinogênio B. Joguei anti-RH, coagulou. Tem RH positivo. Então, qual é a tipagem sanguínea em questão? A positivo. Compreendeu? Isso, muito simples. Vamos ao segundo agora. Mesma legenda. Anti-A reagiu. Tem A. Anti-B reagiu. Tem B. Anti-RH não reagiu.
não tem RH positivo, então meu sangue é AB negativo. Muito bem. Terceiro caso. Joguei anti-A, não reagiu, não tem A. Joguei anti-B, não reagiu, não tem B. Joguei anti-RH positivo, reagiu. Gente, se não tem A, não tem B, tem zero proteína, é o quê? O. Reagiu positivo, então é o O positivo. Tudo bem? Facinho, né? Professor, tudo bem, isso é muito fácil. Mas, gente, tem que ter cuidado em um caso extremo. O falso O, ou chamado fenótipo Bombaim. O falso O, ou fenótipo Bombaim, é uma deficiência enzimática que dificulta a formação de aglutinogênios AP lá na estrutura da hemácia. Resultado: se o cara tiver constituição genética isão A, isão A, isão Azinho, era para ele ter sangue tipo A. Só que nesse caso, com a deficiência enzimática, o aglutinogênio A não é formado. Hein? Não é? Não. Se o cara tiver constituição genética isão B, isão B, isão Bzinho, era para ele produzir o aglutinogênio B. Mas com essa deficiência, ele não produz o aglutinogênio B. E em codominância isão A, isão B, era para ele produzir os dois aglutinogênios. Mas se ele tem a deficiência enzimática, não produz nenhum. Então o cara, geneticamente, é AB ou AB. Mas fenotipicamente, tudo vai direcionar para esse cara ser do tipo O. Mas na verdade, um falso O. Bom, professor, isso acontece. Ficou muito popularizado na Índia, na cidade de Bombaim. Daí o nome fenótipo Bombaim, ou popularmente chamado também de falso O, porque o cara é A, B, AB, mas lá na tipagem dele sempre sai O. Bom, professor, e qual é o problema que isso pode causar? Imagina, cara, se numa doação sanguínea não foi identificado que o cara é fenótipo Bombaim, ele pode receber um sangue errado. Ele pode ser A e receber um sangue de um cara que é B. Nesse caso, esse cara pode até morrer com sangue coagulado dentro de um dos seus vasos sanguíneos. Entendeu? Então, daqui a gente finaliza a questão da tipagem sanguínea, sistema BO e sistema RH. Beleza, galera? E para você relaxar no final dessa aula, vai uma musiquinha para você? Vai! Oh, uma musiquinha com bastante sofrência. Com bastante sofrência. Como assim, professor? Simples, ó. Garçom, ui, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar sistema ABO e RH. Garçom, no sangue todo mundo é igual, mas algo é fundamental, então preste atenção, por favor. Saiba que no tipo AB, aglutinina não há, e o aglutinogênio é o B e o A, e para todo o sangue faz recepção, e que para o tipo O, aglutinogênio não há, e a aglutinina é o anti-B e o anti-A, e para todo o sangue faz doação. Valeu, galera! Grande abraço pra vocês! Tchau!